Seguindo então, o que nós faremos aqui é uma coisa bem básica. Vamos colocar aqui, ó, colocar um comentário, enviar para o banco de dados o e-mail e nome dos campos. Obviamente esses dois vão existir, porque se não tiver o e-mail, se não tiver o nome, ele não chegará aqui embaixo, né, porque ele tem um exit lá em cima, então não preciso me preocupar dele estar passando um campo vazio, que isso não vai acontecer. Quando ele concluir, então, chegar nesse ponto aqui, depois de já ter enviado, de ter feito tudo, nós vamos primeiramente conectar o banco de dados e fazer essa inserção. Eu já estou aqui um pouco acelerado, né? Por quê? Porque nós não temos nem um arquivo de conexão ao banco de dados ainda. Então, crie um novo arquivo aqui na raiz da loja chamado conexão.php e vamos, a partir desse arquivo, criar a nossa conexão. Primeiramente, nós teremos que ter aqui no config as configurações do banco de dados. Então, vamos criar aqui, ó, conexão, aliás, variáveis do banco de dados. Pronto. O que eu geralmente preciso para um banco de dados? Eu preciso de ter o host, tá? Que é o, vamos colocar traduzido, servidor. O servidor é o localhost, porque nós estamos trabalhando em servidor local por enquanto. Se você já está com o seu hospedado, já está hospedando, pode colocar as credenciais aí, tá, do seu servidor de hospedagem. Aqui nós vamos ter o usuário, que é o root, para quem está trabalhando aí com Champ, WAMP, Workbench, esses tipos de servidores locais. A senha não existe para quem tiver no Champ, tá? No caso, o meu Champ padrão, configuração original ali. E fica faltando aqui o banco de dados, que se chama, no meu caso, loja. Se você colocou outro nome, altere aí de acordo com as suas necessidades. Essas são as 4 variáveis que nós precisamos para poder trabalhar. Agora, no arquivo de conexão, eu preciso desse de configuração. Então, da mesma forma que eu fiz aqui, ó, as requisições para os demais, eu venho aqui no meu arquivo de conexão e também dou um require once para que ele traga para cá aquelas configurações que nós acabamos de fazer, ok? Uma outra coisa que é interessante você fazer é isso aqui, ó, data default time zone set, né? Aqui no caso eu estou definindo, passando para ele um time zone. E aqui nós podemos colocar as cidades dos time zones. Se você vier aqui, ó, Google, coloca aqui, ó, default time zone set PHP. Ele vai mostrar para vocês, tá, os locais aqui que você tem para poder inserir essas informações. Então, ele tem vários locais aqui que você consegue estar definindo, trabalhando. Então, geralmente é para quem está aqui, né, na América barra o nome da cidade. Los Angeles, São Paulo. E assim você vai definir o seu fuso horário. Se você quiser mais detalhado aqui, ó, da time zone set Brasil PHP. Estou mostrando por quê? Porque se você estiver fora, né, e quiser pegar aí o time zone, né, o fuso horário, é só você colocar o seu país aqui que ele vai te mostrar quais são os time zones aqui disponíveis, ok? Para quem está no Brasil aqui, você vai ter basicamente, eu estou em Belo Horizonte, eu não tenho Belo Horizonte dentro do time zone válido, então eu vou utilizar o mesmo horário aqui de São Paulo. Então América, mesma forma que estava ali, barra São Paulo, dessa forma aqui, ó. Ok? Quem tiver em Manaus, que é um time zone diferente, vai ter também um time zone para ele ali. Isso por quê? Porque dependendo do que eu for salvar no banco de dados, se eu tiver que gravar data e hora, né, pode ser que ele esteja pegando do servidor algum fuso horário diferente. Isso já aconteceu em outros sistemas que eu tenho aí. E aí, então, quando você coloca essa informação aqui, significa que ele vai pegar tudo relacionado à data e hora deste fuso horário. E isso é importante para que não dê essa diferença, né, nem essa discrepância aí. Agora, eu vou utilizar um try catch. Digita try e pressiona tab, né, para que ele possa criar essa estrutura aqui. O que acontece no try catch? Quando ele começa a executar aqui alguma informação, se der algum erro, ele cai aqui no catch e te retorna uma mensagem. Isso é muito bom na conexão, porque se eu tiver algum problema ao tentar conectar com o meu banco, automaticamente ele aborta aquilo ali e me dá a mensagem de retorno, ok? Eu crio aqui nas minhas conexões em PHP, eu sempre trabalho com PDO.
Tá? Pelo menos ultimamente, nos meus últimos cursos tem sido assim. Por quê? Porque o PDO ele é a forma mais segura de você conectar o banco de dados, sem ter problemas quanto a SQL Injection e alguns outros recursos que no decorrer do curso eu falo e explico. Sem contar que as próximas atualizações do PHP já estão incluídas o PDO. A tendência é somente tudo migrar para o PDO. Então já vamos utilizar para nós não termos nenhum tipo de problema depois, caso em algumas atualizações futuras ele tenha modificado alguma coisa, ok? Aqui então na próxima aula nós começaremos a criar a nossa variável de conexão para o banco de dados.